Concurseiros de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E aí, estamos aí com uma bateria de exercícios e de assuntos voltadas para o raciocínio lógico matemático. E estamos falando sobre sequências numéricas, ok? Então, para você que está chegando agora, este é o nosso assunto, as sequências numéricas. E claro, falar de sequências numéricas é falar de dois objetos de conhecimento. Um conhecido como progressão aritmética e o outro conhecido como progressão geométrica. Estamos no estudo da progressão aritmética. Por isso, vamos entrar agora na parte 2, que é especificamente a soma dos termos, tá? Então, na parte 1 a gente trabalhou o que era uma sequência e o termo geral de uma progressão. Hoje vamos falar sobre soma dos termos e, claro, concluir esse assunto com resolução de exercícios aí. Beleza? Então vamos lá. Só recordando com vocês, progressão aritmética é uma sequência de números, portanto, um após o outro, na qual, a partir do segundo termo, qualquer termo é igual ao anterior somado a uma constante, que é um valor que se repete. Então, o segundo é igual ao primeiro mais uma constante, o terceiro é igual ao segundo mais essa mesma constante, o quarto é igual ao terceiro mais essa mesma constante, e assim sucessivamente. Então, isto é progressão aritmética. Nós aprendemos também como que se calcula o primeiro termo de uma sequência, como que se calcula quantos termos tem uma sequência, como que se calcula ou encontra qualquer termo da sequência. Perfeito. Agora, feita a sequência, eu quero somar os termos dessa sequência. Como que eu faço? Então, vamos lá. Para fazer uso da soma dos termos de uma sequência, nós vamos fazer uso de uma formulazinha. Nós não vamos entrar em detalhes aqui da definição da fórmula, né? Por conta de tempo também, tá? Mas nós temos que a soma dos termos, que eu estou chamando aqui de SN, é a simbologia da soma dos termos, ela é dada por uma expressão na qual eu preciso saber três elementos. Eu preciso conhecer o primeiro, eu preciso conhecer o último e eu preciso conhecer quantos termos tem essa sequência. A partir do momento que eu sei o primeiro, o último e quantos termos a sequência possui, eu consigo, através desta expressão, encontrar a soma dos termos de uma sequência numérica, ok? Então, SN é a soma, né? Nós temos que A1 é o primeiro termo, o AN é o termo geral ou o último termo. Aqui eu quero abrir um parênteses para reforçar isso. AN é termo geral ou último termo. Lembrando que essa termologia de termo geral, ela é dada a um termo específico, ou seja, aquele termo que você deseja encontrar. Então, quando eu digo o 30º termo, o termo geral é o 30º. Quando eu digo a soma dos 50 primeiros números, dos 50 primeiros, quem vai ser o termo geral? O termo 50. Tá? Por isso que ele é chamado de termo geral ou último termo. Perfeito? Guardem bem isso. Tá? E o N, que é a quantidade de termos que essa sequência tem. Se ele pede a soma dos 30 primeiros, é porque a sequência tem 30. A soma dos 50 primeiros é porque a sequência tem 50 e assim por diante. Perfeito? Todo mundo aí em cima do caminhão? Entendido? Bacana. Vamos lá. Exemplo. Olha só. A soma dos 20 primeiros números naturais pares a partir do número 10 é. Então, veja bem. Ele pede soma. Soma. Então, é um termo, mas o que é somar, professor? Vamos supor que eu tivesse uma sequência assim, ó. 2, 6, 10,
14. Eu tenho uma sequência de 4 valores aqui. Aí eu peço para vocês, qual a soma dos termos dessa sequência? O que você tem que fazer? Pegar o 2, mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Então, qual é a soma dos termos desta sequência? 32. Então, somar termos é pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, mais o sétimo, e assim vai, tá? É pegar um a um e ir adicionando. O resultado final é o valor da soma dos termos. Professor, mas não é mais fácil fazer isso? Depende. Se você tem uma sequência pequena, com 4, igual esse exemplo que eu dei, com 4 termos, maravilha, você soma ali de boa. Mas e se for uma sequência com 100 termos, 200, 1000 termos? Imagina você fazer essa conta um a um. E tem um detalhe, se você errar uma soma, você erra o conjunto, ok? Então não é, digamos assim, indicado que seja feito dessa forma, que eu chamo de braçal, quando se tem muitos termos. Quando se tem pouco, até 7, 8, 10 termos, ainda dá para fazer assim. Mas mais que isso, já fica complicado. Perfeito? Então aí o que é recomendado, professor? É recomendado nós fazermos uso da fórmula, tá? Para isso, vamos primeiro identificar os elementos que nós possuímos. O exercício pede números pares a partir do 10. Números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, a partir do 10. Então, a partir o 10, tá? Então, eu tenho aqui 10, o 10 entra, né? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, vai embora. É os 20 primeiros. Eu poderia colocar os 20 aqui? Poderia. Depois soma 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Isso, professor, vai somando. É isso que é soma. Tá, mas vamos fazer da forma tradicional, que é o uso da fórmula, tá? Por que eu insisto com vocês? Porque nem sempre vai pedir uma quantidade pequena, gente. Vai pedir um quantitativo muito grande. A soma dos 200, a soma de 1000. E aí, para fazer nessa forma braçal, não é conveniente. Então, o primeiro passo agora é identificar quem nós temos. Eu conheço o primeiro, que é o 10, né? Eu conheço aqui a razão. Conheço, a razão é 2. Números pares vai de 2 em 2. Eu sei quantos termos tem? Sei. Ele falou que é a soma dos 20 primeiros. Então, observa, eu tenho a 1, eu tenho a razão e eu tenho o N. Mas, professor, eu preciso saber quem é o 20º. Ah, eu não sei quem é. Mas tem como encontrar. Através da fórmula do termo geral. Porque para fazer a soma, eu preciso saber do primeiro, eu preciso saber quantos termos, esses dois eu sei. Mas também preciso saber qual é o último termo. E esse eu não sei. Então vamos calcular primeiro. Quem é o 20º termo? É o primeiro mais 19 vezes a razão. Então vamos lá. O 20º termo vai ser o primeiro, que é 10, mais 19 vezes 2, porque a razão vale 2. 19 vezes 2, 38. 38 mais 10, 48. Então, quem é o meu AN? O último termo é o 48. Agora que eu sei o último, sei o primeiro e sei quantos termos eu possuo, eu consigo encontrar a soma através dessa fórmula. Então, vai ficar A1 mais AN, que é o 20º, mais vezes N, que vale 20, dividido por 2. Substituindo, nós vamos ter o A1 é 10, o A20 é 48, acabamos de encontrar, vezes 20, que é o N, dividido por 2. Aqui primeiro eu somo, depois multiplico e por último divido. Então vamos lá. 10 mais 48, 58. 58 vezes 20, 1160. 1160 dividido por 2, 580. Então, qual a soma dos 20 primeiros números pares? 580.
Professor, se eu fosse somar aqui 1 com 1, ia dar o mesmo valor? Sim. 10 mais 12, 22, 22 mais 14, 36, 36 mais 14, 52, e assim vai somando até chegar no 48, que seria o último termo entre os 20 ali. E iria dar exatamente 580. Perfeito? Bacana, professor. Então, gente, agora é só treinar daqui para frente. Vamos lá? Vamos agora entrar numa bateria de exercícios aí, para a gente identificar o que nós aprendemos. Então eu quero pedir para vocês o seguinte, agora é um momento de teste. Assim que eu terminar de ler o exercício, dá uma pausa no vídeo, tenta você resolver, aí depois você dá continuidade e verifica qual foi a solução que nós encontramos, e aí você vai identificar se acertou ou não. Eu insisto com vocês, deem uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois acompanhe na sequência a resolução. Perfeito? Então, ó, o break, pause. Voltou agora, né? Então, vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Banca Quadrix 2019. Em certa faculdade, em caso de atraso no pagamento de um boleto, o aluno deve pagar um acréscimo, que inclui multa e juros diários. Camila atrasou um boleto e recebeu um e-mail do setor financeiro que continha a seguinte tabela. Essa tabela aqui. Olha o que tem na tabela. Se for um dia de atraso, ela vai pagar R$ 4,50 a mais. 2 dias, 8, 3 dias, 11,50, 4 dias, R$15 e assim vai. Se for mantida essa sequência, quanto Camila pagará de acréscimo se pagar com 20 dias de atraso? Aí nós temos aqui as alternativas. Como eu tenho falado com vocês, você tem 2 caminhos. O caminho braçal, que é aquele na qual você vai descobrindo elemento a elemento, ou você tem o caminho do uso de fórmulas, né? Então existe uma fórmula para isso, você pode usar esse caminho também, e tanto um quanto o outro vai te levar no mesmo destino. A única diferença é que um ou outro pode demorar mais para chegar nesse destino. E claro, no concurso nós temos pouco tempo. Então se você for fazer da forma braçal, você vai ter que descobrir todos os elementos até chegar no 20º. Para isso, você tem que entender qual é a lei de formação. O que é a lei de formação? É de quanto que varia de um termo para o outro aqui. Observe que de 4,50 para 8 aumentou 3,50. De 3,50 para 11,50 aumentou 3,50. De 11,50 para 15 aumentou 3,50. Então a constante, que é o valor que varia de um para o outro, é a mesma, 3,50. Portanto, essa sequência é uma progressão aritmética. Agora é só você manter essa mesma constante e assim for determinando elemento a elemento até chegar no 20º dia, porque ele quer saber após 20 dias. Então você vai pegar aqui, quem vai ser o 5º dia? O 5º dia vai ser igual ao anterior, que é 15, mais 3,50. Vai dar 18,50. O 6º dia vai ser 18,50 mais 3,50, que vai dar 22. E assim vai até chegar ao 20º. Tá? Perfeito? Essa é uma forma. Qual a outra forma? Usando da fórmula. Ele não quer saber o 20º dia? Quer saber o 20º dia. Quanto que foi cobrado no primeiro? Aqui, ó, 4,50. Qual é a razão que é exatamente essa constante de aumento? 3,50, a gente já viu ali. Quantos dias? 20 dias, ok? Que ele quer saber o 20º. Então, que ele quer saber o A20. Se ele quer saber no 20º dia, ele quer saber o A20.
Como que eu escrevo A20? Lembram? Cada termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão. Então, o 20º vai ser igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Só isso, professor? Só. Então, vamos lá. O 20º, que é o que eu quero descobrir, é igual ao primeiro, que é 4,50, 4,50, mais 19 vezes a razão. Então, sim, nós temos aqui o seguinte. A razão vale 3,50, vou colocar aqui, 3,50, e vou fazer essa conta aqui, ó. 19 vezes 3,50. Então, eu tenho aqui o seguinte. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, eu tenho 5, 9, 7, 16, 6, uma casa, vírgula, 66, 66,5 e 66,5 a 20 igual 71. 4,5 mais 66,5, 71. Pronto, letra B, está respondido. Quanto que ela vai pagar de acréscimo após 20 dias? R$ 71. Professor, se eu fizesse aqui um por um, ia chegar nisso? Ia chegar nisso. É só você tentar fazer. Só que eu vejo que aqui seria mais demorado, mas fiquem à vontade. Qual você se sentir melhor, mais confortável, pode fazer. Beleza? Então, resposta 71. Tranquilo? Simples, né, galera? Se você souber a fórmula, fica mais fácil. Eu, particularmente, acho que vale super a pena nós trabalharmos a ideia da fórmula. Vamos para mais um aí? Ó, outro exemplo. Se a progressão aritmética ABCD é crescente, a sua razão é igual ao primeiro termo e a soma de A mais B mais C mais D é igual a 40, o produto dos extremos dessa progressão é. Então, mais uma vez, dá uma pausa e depois acompanha a solução. Vamos lá? Pausou? Pá! Agora, vamos fazer aí o exercício. O que nós temos aqui? Nós temos 4 termos numa sequência e o exercício disse que essa sequência ela é uma progressão. Então eu tenho aqui, ó, A, o primeiro termo, B, o segundo, C, o terceiro, D é o quarto. Ele falou que a soma dos 4 termos é 40 e a pergunta é, qual é o produto dos extremos? Quem são os extremos? O A e o D. Então ele quer que nós respondamos quanto que é A vezes D, porque produto é multiplicação. Então eu tenho que multiplicar o primeiro com o último. Para isso eu preciso saber quem é o A, quem é o D. Veja bem, uma informação interessante é que a PA é crescente. Isso quer dizer que a razão ela é positiva, tá? De um termo para o outro vai aumentando. Perfeito. Outra coisa que ele disse que a razão é igual ao primeiro termo, que R é igual a A. Razão é igual ao primeiro termo. Razão eu represento por R e o primeiro termo aqui é o A. Perfeito? Bom, se isso aqui é uma sequência, gente, então é válido o seguinte. Numa progressão aritmética, aí entra a questão conceitual. Quando eu dei essa aula, eu insisti com vocês para entenderem o conceito de progressão aritmética. Numa PA, o que é uma PA? É toda a sequência na qual qualquer termo a partir do segundo, tá, é subtraído do anterior, mantém-se o mesmo valor, ou seja, é uma constante, que a diferença entre um termo e o anterior é constante. Isso quer dizer que se eu pegar o segundo e subtrair do primeiro,
vai dar o mesmo resultado que eu pegar o terceiro e subtrair do segundo, ok? Então veja bem, qual é o conceito de razão? Razão é igual ao segundo menos o primeiro, B menos A, certo? Isso que é a razão, é a diferença entre esses dois termos. Perfeito, mas de acordo com o conceito de progressão, eu tenho que, numa sequência, se eu pegar o segundo menos o primeiro, vai ser igual ao terceiro menos o segundo. Isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Então, se eu tenho aqui, agora eu vou voltar para cá. Razão é igual a B menos A, mas eu sei que a razão é o próprio A. Conclusão, A é igual a B menos A. Se eu passar esse A para cá, eu vou ter A mais A igual a B. Conclusão, B vai ser igual a 2 vezes A. Olha só o que eu fiz. O que é a razão? É um termo menos o anterior. Portanto, o segundo menos o primeiro. B menos A. Como o exercício falou que a razão é igual ao primeiro termo, então a razão vale A. Então, no lugar do R, eu coloquei A. E aí, o que eu fiz? Eu passei esse A para o lado de cá, negativo veio para cá, positivo. Ficou A mais A igual a B, e A mais A são 2A. Então, B vale 2A. Tranquilo? Agora vem para cá. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Que B menos A, B vale 2A, menos A igual a C menos 2A, que é o valor do B. Tá? Eu substituí. O B vale 2A, coloquei 2A no lugar do B, no lugar do A continua A e o C continua C. Então aqui eu tenho 2A menos A vai dar A, e vou passar esse 2 para cá, tá negativo, ele vem para cá, positivo. Conclusão, quem é meu C? A mais 2A, 3A. Pronto. Já defini que o A é A, o B é 2A, o C é 3A. Só por aqui já dá para tirar uma lógica, né? Como a razão é A, então vai aumentando A de um para o outro. Então, quem seria a minha sequência? Ó, o primeiro é A, mais A, 2A, mais A, 3A, mais A, 4A. Então, o D é 4A. Já defini isso pela própria sequência, já que a razão vale A, então vai aumentando A e A. Necessariamente eu nem precisava ter feito isso aqui, que C é igual a 3A. Porque a partir do momento que eu descobri que a razão vale A, então é só aumentar A de um para o outro, eu vou descobrindo todos os termos. Perfeito. Mas eu preciso achar A. Eu tenho que A mais B mais C mais D vale 40. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso. A mais B, que é 2A, mais C, que é 3A, mais D, que é 4A, é igual a 40. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10A, é igual a 40. Conclusão, A é igual a 40 dividido por 10, portanto, A vai ser igual a 4. 40 dividido por 10, 4. Se A vale 4, quanto que vale D? Por que D, professor? Porque ele quer o produto dos extremos. Então, A vale 4, D vai ser 4 vezes A, 4 vezes 4, portanto, D igual a 16. Como ele pede A vezes D, então são 4 vezes 16, que vai dar 64, resposta letra D. Perfeito? Ah, professor, eu fiz por outro caminho, cheguei... Tranquilo, gente, tranquilo. Isso aqui não é engessado. Tem N formas de você fazer, inclusive braçal, tá? Não preciso nem usar recurso de fórmula e tal. Então, do jeito que você se sentir mais à vontade, conveniente, pode fazer. Beleza? Então, resposta
64. Perfeito. O importante é o seguinte, pergunto para vocês. Entenderam? Viram aonde erraram? Porque o problema não é errar o exercício. O problema é você não compreender como que deveria ter sido feito. Professor, eu não consegui fazer, tive dificuldade, mas eu entendi a explicação. Perfeito. Ok? Perfeito. Então vamos para mais um. Olha só. Fundatec. Para organizar a rotina de trabalho, um técnico legislativo protocola os processos diariamente, de acordo com as demandas. Supondo que o número de processos aumenta diariamente em progressão aritmética. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.